Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando uma série de vídeos, conforme eu prometi, para atender o último encontro dos professores de matemática do sexto ano. Importante que esse vídeo ele seja assistido não somente pelos professores do sexto ano, mas também pelo CGPG, CGPAC e demais professores de matemática. Em que momento vocês podem estar fazendo esse movimento? No ATPCA. Podem, inclusive, os professores de matemática estarem assistindo esse vídeo enquanto os demais possam estar fazendo atividades que conversem mais com a sua área. Porém, apesar de tratar-se de matemática, algumas dicas aqui elas servem para todos os demais componentes curriculares. Então, nesse primeiro vídeo, eu trago aqui uma reflexão sobre como estamos atuando em sala de aula no que diz respeito à construção do conhecimento matemático. Aí, para isso, eu trouxe um texto que a gente vai falar um pouquinho sobre essas reflexões. E durante a aula, nós temos vários momentos. Dentre eles, a primeira parte se trata do acolhimento do aluno, como que eu recebo esse aluno, na sequência eu posso estar fazendo a chamada, que não pode ultrapassar de 5 minutos. E já na sequência, a partir do momento que eu chamei a atenção desses alunos para a minha pessoa, trazer então a introdução da aula. Se se tratar de um novo conhecimento, uma primeira abordagem, então como que eu vou fazer essa primeira abordagem com os meus alunos, O objetivo da aula, como eu vou desenvolver essa aula, quais metodologias e estratégias estarei trabalhando. Sendo uma primeira abordagem, como que eu vou construir esse novo conhecimento? Qual método eu vou usar e qual estratégia eu vou usar? Farei algumas perguntas disparadoras ou eu vou trazer um problema para que eles comecem a pensar qual é a forma de se chegar à solução desse problema? Ou primeiramente eu peço antecipado que eles façam uma pesquisa sobre essa primeira abordagem. E na sequência eu faço então a demonstração, a construção desse conhecimento, sempre que possível trazendo um material concreto. A partir disso, nós vamos fazer um segundo movimento que pode acontecer numa segunda aula, que é a verificação da construção desse conhecimento. Quais técnicas de raciocínio que eu posso usar para resolver as atividades que serão propostas a seguir, se é um método de indução, de dedução ou observação de similaridade. Então, cada abordagem ela vai exigir um tipo de estratégia que melhor vai se adequar àquele raciocínio lógico. O terceiro momento, aí sim, a resolução de problemas. Inclusive, se eu abordei a partir de um primeiro problema, então retornar a ele depois que esses alunos tiverem a bagagem suficiente para resolvê-lo, tá? Ou até mesmo a pergunta disparadora, que nem sempre traz uma resposta completa, aí você retorna essa pergunta disparadora, tá? Ou, diante da pesquisa dos alunos, o que podemos complementar, o que faltou, ou que pode ter havido algum equívoco, alguma confusão. Então, essa seria um dos caminhos. Se a aula ela é a continuidade de algo que você abordou anteriormente, como eu tenho trazido a vocês, a construção do painel. No momento que eu estou construindo um novo conhecimento com o meu aluno, fazer essa construção do painel, que nada mais é que um mapa conceitual, onde ali deve estar os conceitos básicos daquele tema, daquela habilidade, para que o aluno possa então dar continuidade. Então, se você tiver esse painel, fica muito mais fácil de você fazer essa retomada, porque você vai chamar a atenção ao trabalho que os alunos realizaram no dia anterior diante dessa construção. E todo esse movimento ele é possível utilizando-se um material digital, como eu irei mostrar nos vídeos que virão a seguir, uma adaptação do material digital com habilidades dos escritores do sexto ano do quarto bimestre. Como eu disse, os outros professores
de outras turmas podem também estar assistindo. Por quê? Porque ali também traz ideias para outras áreas, né? Só vai ser adaptado à habilidade trabalhada naquela turma. Então, como eu disse a vocês, para iniciar eu trouxe um artigo da revista Triângulo para fundamentar as argumentações que venho fazendo ao longo das minhas formações e fundamentar o que é, né, basear-se em estudos de outros pesquisadores que fazem suas publicações depois de uma análise criteriosa. Então, esse artigo eu não vou trazê-lo na íntegra, depois vocês podem lê-lo aí no ATPCA, discutir com os demais colegas, se identificar com as experiências, né, que se trata de turmas do 9º ano, e as reflexões, elas não são reflexões fechadas e elas trazem observações de vários lugares, no estado de Sergipe, aqui no Brasil, Moçambique, França e além de outros lugares, tá? Então é bem interessante porque ele não fica na intenção de se analisar como se fosse um problema local, problema do Brasil. Não, é um problema, vamos dizer, até mundial, essa dificuldade na aprendizagem, né? Então, por que o aluno tem tanta dificuldade? Aonde nós estamos falhando? Essa reflexão que é bem importante. Então, eu vou trazer só algumas falinhas aqui, tá? Então, o nome desse artigo é Argumentação e Demonstração em Matemática, Visão dos Alunos e Professores. Em geral, a gente busca esses artigos em bibliotecas públicas, né, que a gente tem acesso digitalmente pela internet, para que a gente possa, então, como eu disse sempre a vocês, se basear em estudos, com pesquisas, né, vários, não é uma única pesquisa, como vocês observaram, eu já trouxe aqui, não se trata de um local, né, então isso é bem bacana. Bom, o que eu trago aqui? Ele traz na introdução qual é o objetivo dessa investigação, e ele traz tanto na visão do aluno como na visão do professor sobre argumentação e demonstração matemática. E aí ele traz aqui, que eu grifei em amarelo, a partir da análise dos questionários, selecionamos 2 turmas do 9º ano do ensino fundamental de professores de escolas públicas distintas que resolvem um teste para avaliar o nível da prova desses alunos. Dentre os resultados obtidos, verificou-se, em geral, que os docentes adotam como sinônimo os termos argumentação, explicação e demonstração. Isso é refletido nas resoluções dos discentes que apresentam o nível de prova classificado como empirismo ingênuo. Me chamou muita atenção essa ideia, né, de fazermos confusão entre argumentação, explicação e demonstração. Em geral, a gente tem essa questão da demonstração para o público universitário, então para os acadêmicos em matemática, e ficamos mais na explicação para os alunos da educação de ensino dos anos iniciais e ensino médio. E a argumentação, ela só pode acontecer numa sala de aula quando o aluno tem entendimento para ele fazer, né, os seus questionamentos, argumentar, que também acontece mais no público universitário, porque temos mais bagagem, temos maturidade, inclusive para colocar em dúvida algo que nos é apresentado. E aí também o texto, lá no final, vocês vão estar verificando que há uma reflexão até onde a gente pode trazer isso para os anos finais de ensino médio. Se os nossos alunos têm maturidade, se todas as turmas possuem ou não, e o que leva umas turmas a terem maturidade, outras não. Obviamente que a primeira questão a ser levantada é como no decorrer da vida do aluno na escolar, como que a matemática foi abordada lá nos anos iniciais. Como a maioria da nossa rede, os alunos vêm de uma outra rede, então eles chegam para nós nos 6º anos já com alguns conceitos matemáticos e, infelizmente, alguns desses conceitos são conceitos errôneos. E aí a gente precisa
retomar, fazer com que o aluno perceba que não é aquele conceito que ele está trazendo, né? Que é um equívoco aí. Então, é reconstruir e, a partir da demonstração do material concreto, desenvolver um raciocínio lógico-matemático, que inclusive vai fazer com que o aluno perceba que realmente ele estava equivocado, né? Então, é uma tarefa, por isso que eu concentro muito as nossas formações nos sextos anos. Bom, a partir dessa investigação, houve uma observação da ausência de demonstrações nas aulas de matemática. E aí essas demonstrações, como muito bem sabemos os professores de matemática, ela pode ser tanto concreta como apenas uma verificação de cálculo. Aí, mais uma vez, qual é o nível de maturidade que nossos alunos têm para ser apenas a partir de um cálculo, ou eu preciso fazer uma demonstração mais concreta? Por que eles fizeram como público-alvo o 9º ano essa pesquisa? Justamente porque espera-se que no ensino médio o aluno dependa menos de uma demonstração concreta e mais de uma demonstração somente a partir dos conceitos e cálculos. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. E o que eu venho falando? Se esse aluno não teve essas demonstrações nos anos iniciais, teremos que fazer nos anos finais. Se esses alunos não tiveram nem nos anos iniciais, nem nos anos finais, terá que acontecer no ensino médio. Porque sem essas demonstrações, sem esse entendimento do aluno, nós não estamos caminhando. E a gente tem observado os resultados das nossas avaliações do ensino médio, que é baixíssimo. Não só aqui na nossa URE, como em todos os lugares. E como eu disse, não é só no Brasil, né? A investigação recai, portanto, em estabelecer visões de professores e alunos sobre argumentação, provas e demonstração matemática na escola básica. O referencial teórico adotado foi a tipologia da prova proposta por Blasfesch em 1988, que norteou a pesquisa e possibilitou a interpretação dos resultados dos questionários respondidos pelos professores e dos testes aplicados com alunos. O abandono total, isso também me chamou bastante atenção no texto, o abandono total do raciocínio das demonstrações no ensino da educação básica. A maioria das escolas adota um modelo de ensino onde o aluno é levado a resolver extensivas listas de exercícios repetitivos que para ele não tem significado algum, os quais consistem em aplicação direta de fórmulas ou na repetição de técnicas apresentadas pelo professor. Elas destacam que o aluno não é questionado ou levado a pensar sobre a resposta do problema, se de fato ela é plausível e coerente com a pergunta, e constatam que os jovens não estão habituados a pensar e comunicar suas ideias. Veja, o que foi muito bacana o que o trecho nos traz, porque é uma realidade. Porém, eu tive uma experiência muito positiva no apoio presencial com o professor, onde ele consegue levar o aluno a pensar e, ao aluno cometer algum equívoco, o professor leva o aluno ao raciocínio lógico através da indução ou da dedução, o aluno ter essa percepção, onde eu errei. Ah, foi isso aqui, fiz dessa maneira. Então foi muito bacana assistir essa aula. Como foi a primeira aula que eu assisti desse professor, eu preciso ter entendimento como que ele chegou nesse lugar, porque ele desenvolveu uma maturidade, são alunos da 3ª série. Não é algo que você consegue no primeiro dia, não, é algo que você constrói ao longo do ano, né? Então ele de fato conseguiu trazer essa construção. E como que ele fez essa demonstração inicial? Porque vocês viram que eu fiz como eu posso estar abordando essa primeira aula de um determinado conteúdo, primeiro com uma pergunta disparadora ou com um problema, depois eu trago ali a construção e no segundo momento eu vou usar da técnica, que é o momento em que esse professor estava, já com a técnica, fazendo com que os alunos entendessem a lógica, o raciocínio lógico, deduzindo e podendo ter condições dele próprio perceber onde ele estava cometendo um equívoco, tá?
Continuando aqui, o Pietro Paolo, ele traz aqui defendendo o uso da demonstração nos cursos de formação inicial sob uma perspectiva mais ampla. Para ele, as provas não devem ser utilizadas somente para a compreensão da matemática, mas sim para refletir a evolução do pensamento matemático por meio de uma perspectiva didática curricular histórica. Voltando ainda nessa boa prática dentro da sala de aula com esse professor, eu também gostaria de saber depois, né, porque eu não tive ainda a devolutiva com ele, se essa turma com a qual ele trabalha hoje, se ele já vinha trabalhando nos anos anteriores, que isso faz uma diferença também, né? Então veja, eu acabo nesse acompanhamento, nesses apoios, sendo também uma pesquisadora a partir das minhas observações, e dentro das minhas pesquisas eu vou buscar outros pesquisadores para reforçar aquilo que eu estou entendendo como conhecimento, para que então eu possa também estar auxiliando mais ainda nas aulas dos professores, né? E aí eu trouxe a argumentação, o significado, a etimologia de argumentação, de explicação e demonstração. Se a gente analisar, elas são muito próximas mesmo, né? Mas a demonstração, ela é o primeiro passo, que está sendo, obviamente, apoiada na explicação. Não tem uma demonstração sem ter uma explicação, para depois chegarmos na argumentação. Eu só posso argumentar diante daquilo que eu tenho, pelo menos um pouco de conhecimento. Bom, darei continuidade ao próximo vídeo, já com as habilidades do 6º ano, 4º bimestre, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até uma próxima e muito obrigada.